Olá, eu sou o Beto Oliveira e bem-vindo para mais um vídeo do canal Nas Entrelinhas. Gente, antes de tudo, dê like nesse vídeo, compartilha e se você ainda não se inscreveu, não sei o que você está esperando, clica aí em se inscrever para não perder os próximos vídeos e por favor faz esses processos aí que eu falei agora, porque esse vídeo deu bastante trabalho para fazer. Então é um tema muito relevante que eu queria trazer aqui já tem um tempo, só não sabia como trazer. Só que ele é muito contemporâneo pra gente, explica muito da nossa situação atual hoje política. E eu queria trazer uma de um jeito diferente, como eu trago todos os temas aqui, né, falando um pouco do significado dessa palavra, do significado do que é fake news, né, do que é uma notícia falsa. E é isso, bora pro vídeo, vamos começar. Notícia, substantivo feminino, né? Primeiro significado pode ser informação, a respeito de acontecimentos recentes, conhecimento de paradeiro de alguma pessoa, sei lá, o fulano estava em algum lugar, a pessoa dá a notícia, enfim, que tipo ficou um tempo fora, sei lá, em algum momento sem comunicação com essa pessoa, aí alguém dá essa notícia. A notícia, ela trabalha com sentido mesmo de verdade, né? A gente está informando um fato, a gente está relatando um acontecimento, então ela trabalha com a verdade. Então, quando a gente fala de notícia falsa, já causa um estranhamento, né? Mas vamos com calma. Quando a gente vai pro falso, falso é um adjetivo que se refere, classifica, né? Caracteriza uma coisa que é, tipo, contrária à realidade sem fundamento, né? Ou é inexato, não é exatamente aquilo que está sendo dito. E uma coisa para se guardar aqui é que é uma ideia. Inclusive, gente, esse significado eu estou pesquisando no Google mesmo, tá? No Google tem uma definição, ela não é uma das principais, mas se você for verificar, né, as adiante, uma delas é sobre imitação da verdade, ou seja, é uma coisa que parece, tá imitando a verdade, então, mas não é. A notícia falsa é um termo novo, né, então, ou seja, ela é um neologismo, que é o processo que a gente tem na nossa língua de criação de palavras, ou seja, esse é um termo que não existia na nossa língua, né? E ela advém de outro processo de formação de palavras, de uso de palavras que a gente tem na nossa língua, que é a fake news, que também parte do mesmo princípio, né? Fake, falso, e news, notícia. New, inclusive, vem da principal ramificação, assim, né? A origem, assim, na verdade. Porque notícia, ela tem uma estrutura diferente. Por exemplo, quando a gente fala de notícia, a gente também está falando de uma novidade, né? E new é novo em inglês. Então, news é notícia. Então, é interessante esse tipo de paralelo, se você for procurar a origem das palavras. Tanto que, por exemplo, no Evangelho, né, na Bíblia, quando Jesus fala do Evangelho, ele fala que o Evangelho é uma boa nova, ou seja, uma boa notícia. É uma mensagem boa a ser transmitida, uma mensagem, né, de libertação, enfim, é tipo é uma notícia mesmo, é uma coisa que ele está contando, sabe? Então tem a ver com o nosso discurso. Não faz sentido quando essa construção tá junta, ela não faz sentido. Mas então por que se essas duas coisas não se encaixam, notícia e falsidade, né? A palavra falsa não se encaixa, por que notícia tem que estar junto? Porque não é simplesmente um boato, né? Tem até um link que eu vou deixar aqui na descrição como referência, que é um texto, né, do Globo, que fala um pouco sobre essa questão do boato, né? Na escola a gente tem esses boatos, às vezes, quando alguém falava assim, ai, fulano gosta de ser de quem? Aí a gente fala, ai, mentira, não sei o que, e rola esse boato, ou até uns boatos pesados que nem no texto cita, que falou que uma menina estava grávida, e aí essa coisa vira verdade, todo mundo começa a criticar, e enfim, depois as pessoas revelam que era uma brincadeira. Por que a gente não trabalha com isso somente com a caracterização de falsidade, de mentira? Porque ela é veiculada, ela é fabricada, ela é construída para ser uma notícia, né? Uma aparente notícia. Ela tem um pressuposto, então a gente não pode tratar fake news, notícia falsa, como mentira. Ela é mentira por si só que ela é veiculada como notícia. Então, por isso, esse cuidado que a gente deve ter com o que é veiculado, com o que a gente está sendo
com o que é apresentado pra gente. A gente tem que ter esse cuidado de verificar essa informação. E uma coisa interessante, um dos textos que eu vou colocar aí nas referências também, se você entender inglês, lê esse texto, que é interessante, né? E mesmo assim, se você não entender, usa o tradutor do Google, acho que dá pra compreender direitinho, que é um texto que me ajudou muito a elucidar esse tema, que é da Claire Wardle. Ela é pesquisadora, uma pesquisadora britânica, né, do First Draft News, consegui falar agora, tava várias vezes falando, não conseguia. E ela fala sobre as fake news, né? E o nome do artigo é Fake News, é complicado. É interessante porque ela fala de diversas coisas, né? Ela fala, primeiro, por que é importante, né, de a gente tratar desse assunto, né? E tem algumas coisas, né, a serem destrinchadas nesse assunto. Existem, primeiro, diversos tipos de fake news. Elas são criadas com diversos intuitos, então ela tem diversos tipos, né, que são veiculadas, são criadas, e varia de acordo com a intenção de quem está criando. E ela trabalha muito com a questão das nossas crenças, né? Geralmente vai atingir pontos sensíveis da gente, coisas que a gente leva como verdade absoluta. Não, então, por isso que aqui no Brasil, quando, por exemplo, as fake news influenciaram muito o resultado das eleições de 2018, elas usaram e abusaram da questão religiosa, né? Porque é uma coisa que afeta muito a população brasileira. E isso ainda hoje é feito, né? Com algumas fake news da pandemia e com relação ao governo, por acaso é o governo que foi eleito em 2018, né? Então, e por conta disso, dessa movimentação toda com a fake news, também foi instaurado um inquérito aqui no Brasil para investigar essas fake news, né? Existe né, informações a respeito dessas veiculações aqui no Brasil, e inclusive a autora, né, britânica, essa pesquisadora, ela fala do artigo sobre as eleições americanas, e ela fala do Trump, né? E inclusive um dos caras que, né, que ajudou mesmo, né, nessa disseminação de fake news é o Steve Bannon, e existem, parece, relatos de que ele também ajudou as eleições, né, aqui, a propagar essas fake news, né? Enfim, ele tem uma foto com um dos filhos do Bolsonaro. Então, existe uma certa correlação, e ela faz diversos apontamentos no texto, né? Que nem eu disse, se você conseguir ler, enfim, traduzir lá no Google também serve. Você vai ver vários paralelos que podem explicar a nossa situação também com relação a fake news, né? Mas ela se estrutura muito parecidamente, só que a gente tem que tomar cuidado com algumas características dela, né? É importante, então, a gente ficar atento com elas. E uma coisa importante que eu esqueci de falar: as fake news, elas não vêm pra informar uma coisa que seja verdade, né? Ela não é uma notícia em si, então ela vai causar um certo incômodo, né? Então ela vai querer... O intuito da fake news é sempre causar uma comoção, uma certa indignação. E no texto, inclusive, dessa pesquisadora britânica, ela fala que quando a gente está com raiva, né? Quando a gente está com raiva, o nosso potencial crítico, as nossas capacidades críticas ficam meio comprometidas. Então a gente tem dificuldade de compreender aquele contexto, aquela coisa que está sendo passada, porque a gente fica muito... Nossa, não acredito que estão fazendo isso, né? Quando rolou aquela fake news, por exemplo, do Haddad, que quando era prefeito de São Paulo, tava dando livros pros alunos, para as crianças virarem gay, essas coisas tudo que vocês já sabem. Faz muito sentido, né? Por que essas fake news vão trabalhar as crenças, né? Porque vai mobilizar essas pessoas, vai causar uma coisa, tipo, uma indignação nelas. Olha que absurdo, olha isso, não sei o que. E essa pessoa que tá veiculando essas informações, ela vai ser privilegiada, né? Porque ela vai receber um feedback disso aí, né? Eleger uma pessoa, né? Como foi aqui no Brasil, né? E nos Estados Unidos, né? Enfim, às vezes, sei lá, propagar uma ideia de um produto e esse produto ser vendido, né? A gente tá falando do capitalismo, então fake news também rola muito na publicidade, pode rolar, né? Eu acho que já tiveram várias empresas que foram alvos de processo por conta disso. Então, tem vários objetivos a serem alcançados por essas fake news. Assim, nada é por acaso. Aquela notícia está sendo transmitida
por algum motivo. E é o que eu sempre falo aqui no canal, né? Aqui no Nas Entrelinhas eu já falei muitas vezes, tudo está nas entrelinhas, né? Até por isso que é o nome do canal. Eu já falei isso no segundo vídeo, que é o primeiro vídeo temático daqui, né? Vou deixar linkado aqui. Tudo está nas entrelinhas, ou seja, tem sempre algo sendo dito. Não existe esse negócio de discurso neutro, né? E a fake news é isso. Ela demonstra isso. Uma notícia já em si, ela já tem um teor ideológico, assim. Pode estar ali implícito, mas tá, né? Tá transmitindo uma mensagem, mas aí cabe você filtrar, né? Que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, né? Como que a gente foge disso? Como que a gente escapa? E aí a Wardle, ela coloca alguns tipos, né, de fake news. A primeira dela é sátira ou paródia. Ela não tem intenção de fazer mal, ou seja, ela tá ali pra satirizar, pra fazer brincadeira com aquilo, mas tem potencial pra enganar. Então é aquele meme, às vezes, que você vê e você fala assim, nossa, será que é verdade? Caramba. E aí a pessoa vai lá e compartilha. Pode rolar isso. Falsa conexão é quando rola assim, aquelas imagens ou alguns recursos visuais não dão suporte pro conteúdo. Fica uma coisa meio incongruente, não casa muito. Então é bom verificar isso também. Conteúdo enganoso é a má utilização, né, de uma informação para explicar um problema, entendeu? Então pega uma informação para explicar um problema que às vezes não tem uma correlação entre as duas coisas, então fica meio confuso. Então, mas mesmo assim, às vezes, se isso estiver tratando de algum problema, de alguma coisa, alguma crença que aquela pessoa que esteja lendo tenha, ela ainda assim vai conseguir acreditar. E por trazer essa informação, né, traz um pouco de credibilidade, entre aspas, né? Então, até ajuda, assim, quando a Wardle também fala no artigo dela que o nosso cérebro tem um processo de atalho, né? Quando a gente já leu vários textos sobre um tema específico, a gente guarda traços na nossa cabeça, a gente não guarda ele completinho. Então, às vezes a gente está lendo o texto e às vezes ele faz uma referência que é enganosa, só que a gente, por ter alguns traços assim muito superficiais, a gente acha que tem a ver e fala, deve ser verdade, aí compartilha, entendeu? Esse tipo de notícia a gente é muito passível de ser enganado, então é muito fácil a gente de ser ludibriado nessa situação. Então vamos tomar um pouco de cuidado com esse tipo de fake news. E a gente ainda tem contexto falso, né, que é quando o conteúdo é verdadeiro, só que ele é compartilhado por contextos falsos, né, por contextos que não tem fundamento, né? Então aqui já é um pouco diferente. Aqui pode ser O outro podia ser, sei lá, um contexto coerente, mas a informação é errada, ou seja, no caso as duas coisas. E aqui é mais uma ideia de contexto errado, a informação é correta, né? Diferente da outra, que é incorreta. E aqui o contexto é incorreto. Conteúdo impostor, que é ainda outro tipo que a Claire coloca, né? Claire Wardle coloca. Ela fala desse conteúdo como um conteúdo que ele pega uma informação verdadeira e forja, ou seja, ele frauda essa informação, ele transforma essa informação em falsa, né? Então pode alterar uma coisa ali, enfim, e trazer de forma diferente essa informação. Conteúdo manipulado. Esse é um outro tipo que a Wardle coloca no artigo dela, que ela fala de manipulação, né? Então, rola muito isso aqui no Brasil quando a gente vai falar de, sei lá, um exemplo que eu posso dar é de notícias de atos, né, de manifestações. Às vezes eles pegam, né, a imagem de um ato, tipo, de anos antes do ato que está sendo informado, né, que está sendo veiculado, e aí fala, olha quantas pessoas tinham. E às vezes o ato não tinha tantas pessoas assim, mas eles pegaram um ato que tinha mais gente para falar que era esse ato do dia específico. Então rola muito isso, assim, quando manipula essa fonte, né? Pode ser uma imagem, um vídeo, né? Trazido de outro contexto de outro tempo, de outra coisa, né? De outro contexto para esse momento que eles estão vivenciando. E tem, por último, o conteúdo fabricado, que é aquele conteúdo 100% falso, ou seja, não tem nada de fonte de verdade ali. Então a pessoa teve a criatividade completa ali, o tempo também para fazer isso. Para criar essa informação falsa e disseminar ela. Então a gente entende que essas notícias falsas elas são vários tipos e elas têm diversos objetivos, né?
Então a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de veículo, de veículos que a gente acompanha, com o tipo de notícias que a gente compartilha. É bom a gente verificar, ainda mais agora nesse momento de pandemia. Vamos tomar cuidado com notícias que a gente tem no WhatsApp, essas notícias falsas, por exemplo, que de chá de boldo cura, né, o vírus, que, enfim, que o pessoal lá no Amazonas por exemplo, teve que abrir os caixões de entes queridos que faleceram com a doença e pegaram, né, a doença porque viram uma fake news que estavam colocando caixões vazios ou caixões com pedra para enterrar. Então é importante a gente tomar cuidado. Então eu trouxe aqui alguns passos, né, são 8, para a gente prestar atenção e olhar direitinho para esses passos para que a gente não cometa o erro de compartilhar sem fazer toda essa verificação. É mais cansativo? A gente compartilha por pressa, por querer lacrar, por querer impressionar alguém, por querer veicular aquela informação logo. Olha como eu sou antenado, olha como eu sou... Enfim, a gente tem sempre coisas a serem supridas. A gente compartilha uma coisa, às vezes, não na intenção, né? Porque às vezes a gente vê um amigo, meu amigo, eu confio no meu amigo, ele verifica, eu não preciso verificar, ele já verificou, então eu vou compartilhar. E geralmente, às vezes, a gente pode até ler a manchete e compartilhar. Eu já fiz isso, não tô tirando o meu da reta, né? Então é importante, além de ler a manchete, enfim, é uma das dicas, inclusive, que eu vou passar pra vocês. Primeira coisa, considere a fonte. Isso aqui, você pode falar assim, Beto, mas é notícia, é neutro. Já falei, não é neutro. Não é neutro, pode ser, assim, explicitamente, pode não ser parcial, mas tem uma pitadinha ali, tem uma coisa implícita, então é importante a gente verificar o veículo, quais são as outras notícias que são publicadas, se elas são parecidas, como que é a estrutura da notícia. Então é bom considerar a fonte, né, porque ela vai trazer uma perspectiva diferente, nem às vezes é tipo assim, manipular, mas é uma perspectiva diferente, uma interpretação diferente. Você pode ter uma interpretação diversa dessa. Então tomar esse cuidado, assim, né? Não é uma coisa radical, é só você olhar, ter consciência, esse veículo tá falando isso por isso e isso. Ele está falando isso por isso e isso. Qual que é a minha opinião agora? Aí você vê o que você faz. Segundo, leia além do título, leia além da manchete, né? Abra a notícia, leia a notícia. Depois você compartilha, né? Então é importante... Porque às vezes o título, ele é um clickbait, ou seja, é um título que chama atenção para você acessar, para ganhar visualização, né? Inclusive o título desse vídeo, ele é um clickbait, né? Eu coloquei a verdade sobre fake news. Assim, tô transmitindo uma certa verdade, né? Como que ela é construída. Vocês me entendem que essa coisa, a verdade, não é uma coisa tipo chamativa, assim, a pessoa vai falar, eita, tem uma revelação, né? Tem uma coisa ali, tem uma carga de sentido de revelação. Então, toda vez que alguém vê, isso até é um clickbait que é inspirado em alguns vídeos, assim, de pessoas da direita, conservadores e tal, que é sobre a verdade sobre o governo do PT, a verdade sobre o governo do Haddad, a verdade sobre a família do Lula. Enfim, sempre tem essas coisas. Então, as pessoas começaram a usar esse título para diversas coisas. Então, eu trouxe aqui para chamar um pouquinho de atenção, né? Mas foi por uma boa causa. Terceiro ponto, cheque os autores. Cheque quem está escrevendo. É importante, a gente quase nunca vê isso, mas é importante ver quem é a pessoa, onde ela se formou, qual é o intuito daquela manchete, enfim. É importante a gente verificar quem é a pessoa que escreveu aquilo, né? Porque alguém escreveu. Procurar fontes de apoio, aquela coisa que eu falei. Você verifica um veículo, verifica outro, vê se as coisas batem, né? Pra ver se é uma notícia verdadeira. Se for verdadeira, você vai conseguir verificar que uma fala de uma perspectiva e a outra fala de outra, mas não deixa de ser verdade, né? Agora, se uma fala uma coisa e a outra fala uma coisa totalmente diferente, aí é porque uma das duas tá errada, né? Outra coisa que rola muito, eu acho até engraçado isso, eu acho que eu já cometi esse erro, não lembro direito se eu já cometi esse erro, mas é importante a gente checar a data da notícia, porque às vezes a gente vai compartilhar uma notícia e ela tá com a data desatualizada, às vezes é uma notícia de 2018, né, das eleições, né?
das últimas eleições presidenciais. Inclusive tem uma notícia aqui que eu coloquei proposital, tá, gente? É uma notícia nas referências aqui na descrição do Eu País sobre as eleições de 2018, como que foi, enfim. É interessante que é tipo um apanhado de como foi as eleições de 2018. É um texto interessante, se vocês não leram, é legal. Enfim, mais importante, cheque a data. Uma coisa que eu falei, um dos primeiros tipos de fake news que a Wardle coloca no artigo dela é a questão da sátira ou paródia. Verifique se é um meme, se é uma piada, porque às vezes é. E às vezes a gente tá compartilhando como uma notícia, né? Então, tomar cuidado. Outra coisa, isso aí, espero que ninguém... Assim, o meu público que é pequeno até esse momento aqui, espero que, né, esteja revendo muita coisa na sua vida e, enfim, sobre preconceito, sobre algumas crenças. Então, é importante revisar seus conceitos, seus preconceitos, as suas crenças, porque às vezes uma notícia pode atingir uma crença sua e pode influenciar um pouco como você recebe essa notícia. Então é importante saber, né? Porque a fake news ela vai abusar disso, ela vai bem na ferida, né? Então é importante estar atento a isso. E por último, verificar opinião de especialistas sobre o assunto, né? Porque ainda mais nesse momento de pandemia, a gente não pode ficar acreditando, gente. Desculpa, a gente ama nossos pais, nossos tios, nossos avós. A gente fala que eles têm uma sabedoria e tal. Mas a gente vai confiar no nosso avô, nossa avó, nosso tio, nossa mãe, nosso pai, ou em médico que fala sobre a pandemia? Então a gente tem que, né, colocar na balança isso e tomar cuidado, né? Verificar mesmo a opinião de quem entende, quem estudou, né? De quem se dedicou seu tempo a isso. Então vamos tomar esse cuidado. Então a gente viu que fake news é uma coisa muito complexa, tanto que esse vídeo ficou longo, não sei quantos minutos tem, porque até gaguejei bastante nesse vídeo, porque queria ser claro pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, gente, mais uma vez eu peço dê like, né, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo e fala, oi, Beto fez um vídeo sobre fake news bem legal. Compartilha aí, dá uma força. E se você ainda não se inscreveu no início do vídeo que eu falei, se inscreve agora para acompanhar os próximos vídeos. Se você gostou, eu espero que você fique aqui por mais tempo, que se inscreva e que participe, que comente. E se você quiser comentar, comenta aí também, faz um adendo, faz crítica, pode fazer o que quiser, só não me xinga, tá? Que eu sou sensível. E é isso, gente. Até mais. Fiquemos bem.